Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pois é, né? Tá aí, ó. Todos os pessoas do submarino, né, morreram. Isso aconteceu porque a cabine perdeu pressão e, vamos dizer assim, né, implodiu, foi pro saco. E eu vou explicar hoje aqui, né? Eu estava montando esse vídeo e saiu a notícia no meio, né, da montagem do vídeo, mas a única coisa que mudou é por que é tão difícil encontrar, para por que foi tão difícil encontrar o submarino nessa posição onde ele se encontrou e simplesmente, né, nas condições do oceano. Por que que foi tão difícil isso acontecer? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, né, que eu explico as situações, então deixa o dedo no like e no final do vídeo compartilhe aí com o seu pessoal. Bom, então vamos lá, porque tá aqui, ó, a foto do finado submarino, né? Ocean Gate, né? Lá o Titã. Na verdade, ele é um silo, um vaso de pressão, né? Com uma entrada aqui na frente, e um motorzinho aqui, né? Muito rudimentar, muito simples. E um vaso de pressão, tá? Como todo submarino, mas esse aí é bem rudimentar mesmo. E alguma coisa aconteceu, né? Que falhou, mas ainda não sei o que que é e vai ser muita investigação. Mas mesmo que não tivesse acontecido nada, dessa implosão, realmente seria muito difícil de encontrar como foi, tá? E algumas razões têm isso. Bom, vamos continuar aqui. O submarino, ele tinha essa porta aqui na frente, nessa entrada, essa janela, tá? Ele só poderia sair, as pessoas só poderiam sair dele, eh, se alguém abrisse por fora, tá? Ele não era, né, possível abrir por dentro. Isso é uma outra coisa, né? Até ainda bem, né? Porque ali debaixo d'água eles não iam conseguir abrir mesmo, né? Por causa da pressão. Ele tinha 6,7 metros de comprimento, capacidade para 5 pessoas, com 96 horas de ar. E a profundidade dele é de 4.000 metros que ele podia chegar, né, tranquilamente. Pelas informações, ele foi encontrado os destroços a 4.800 metros. Então, 800 metros mais de coluna d'água acima do vaso de pressão, muito provavelmente, né, houve uma falha e não aguentou. É por isso que encontraram destroços. Ele foi, né, virou lata de sardinha, amassado. E a coisa boa dentro dessa tragédia, né, que você antes pode falar de coisa boa, é que uma situação dessa, né, um vaso de pressão arrebentando com 4.800 metros de água à sua cabeça, as pessoas lá, elas sucumbiram, sem tempo de se afogar, sem tempo de ficar sem ar, sem tempo de nada disso. Então, pelo menos foi uma coisa rápida e não sofrida. Bom, passando essa parte, aqui nós temos alguns fatores. Primeiro fator que é importantíssimo. Ah, como é que a gente não vê um submarino tal? Porque simplesmente, tá, existe um negócio chamado de absorção da luz, tá, no oceano. Então esse aqui é o gráfico da chamada zona eufótica. O que seria a zona eufótica do oceano ou zona eufótica, né, de qualquer lugar tal? A zona eufótica, ele é aquela zona onde que a fotossíntese, tá, ela para de ser realizada, né, pela luz solar, tá? Então, uma coluna d'água de a partir de 40 metros de profundidade, você não tem mais como realizar a fotossíntese pela luz solar. Então, só por causa disso, já devem ver que a quantidade de água a chegar nessa posição deve ser ínfima, né? Só nesse caso, tá? Já dá para ver isso. Então, e essa zona eufótica, ela pode chegar, assim, no máximo, estourando, né? 100 metros de profundidade. Porque tem algumas coisas que ampliam, outras coisas que reduzem, outras coisas, ou seja, que influenciam nisso.
Primeiro é o ângulo, né, de incidência dos raios solares, né, na superfície. A profundidade da camada também é uma das coisas que mais influenciam. A turbidez da água, tá? Ou seja, a quantidade de material particulado em suspensão, tal, e etc. Então nós temos várias situações que fazem com que o oceano absorva e reflita, refrate, de uma série de situações. Agora, nós temos também a chamada zona afótica, que é a total zona de extinção de luz, tá? Nós temos aqui na crosta, perto da crosta, água perto da crosta de uma forma. Agora no oceano aberto é outra, tá? Onde que uma parte da luz que incide, né, na Terra, na faixa visível, né, do espectro eletromagnético, ela consegue ser absorvida pelo oceano. Só para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia. 45%, 45, cerca de 45%, tá, da luz solar incidente, né, ela chega até 1 metro de profundidade do oceano. Estou falando de 1 metro de profundidade. Tá? Não é nada. A altura de uma criança. Enquanto que 16% atinge 10 metros de profundidade. Somente 1% aproximadamente, ela chega a 100 metros de profundidade. Então, é que eu costumo dizer, 100 metros de profundidade você não enxerga mais porcaria nenhuma, porque a luz não chega. Tá? O que chega a partir daí é praticamente insignificante. Onde que nós temos que a primeira cor a ser extinta, tá, é o vermelho. Né? Somente o oceano absorve muito no infravermelho. Tá? Vermelho, o violeta e tal. Depois nós temos entre o laranja e o amarelo, aproximadamente de 40 a 100 metros de profundidade. Também você já não enxerga mais essa cor. E o verde e o azul penetram mais, tá? Claro, né, que não é todo verde ou azul, mas alguns certos comprimentos de onda entre o verde e o azul, eles vão até mais longe, podendo chegar no máximo a 200 metros de profundidade. Mas lembrando que apenas 1% alcança a zona de 100 metros de profundidade. Ou seja, um dos grandes fatores que você não enxerga é o que? A zona eufótica, zona afótica. Agora imagina se nós estamos falando de 200 metros de profundidade. O Titanic está a 3.800 metros de profundidade. Se o submarino tivesse, vamos dizer assim, ele não foi a 4.800, ele não implodiu, tal, tivesse caído no leito oceânico e ficado nessa profundidade, 3.800, ele aguentaria tranquilamente. As 96 horas, a integridade do casco supostamente aguentaria. Um dos grandes motivos de demora de encontrar, porque aquilo ali é totalmente escuro, é um breu. Você não enxerga patavinas, você não enxerga nada. Tá? Ah, mas o submarino tem holofote. Tem holofote. Se a luz solar se extingue em 200 metros, imagina quanto um holofote alimentar uma bateria num submarino poderia acontecer. Então, mais um outro motivo, um outro problema. Ou seja, nem que o submarino tivesse holofotes fortes, nem que o submarino tivesse lasers fortes. Porque o laser ali, para ser mais sentido, teria que ser na cor azul, tá? Para ele ter maior quantidade de distância, mas ele poderia ser no máximo 200 metros. 200, 300. Ah, você botou o laser, né? Aquele laser, né? Pi das galáxias. Digamos que ele conseguisse chegar a 1.000 metros, já não conseguiria, seria um exagero total. Ele estava a 3.800 no caso do Titanic. Ou seja, fonte visual, esquece. Tá? Outra coisa. Ah, mas então se nós tentarmos fazer uma fonte termal, ele é de metal, tá? Por fora, a temperatura dele
vai estar em equilíbrio praticamente com o oceano. O fundo oceânico frio, com aquilo frio e alguns animais, né, com temperaturas de corpo. Tá? O que poderia acontecer? Dificilmente poderia ser encontrado. Agora, imagina aquilo ali somente com uma diferença, né, de temperatura para um animal, se você não conseguiria saber se é um animal ou não. Outra, ah, ele foi, vamos dizer que ele é 3.800 ali no Titanic, ele depositou no leito oceânico. Então o negócio ficou lá sob o leito oceânico. A essa profundidade, o leito oceânico ele tem grande quantidade de lodo, de lama, tá? Ele poderia afundar e levantar, né, no momento que ele batesse, né, dependendo da velocidade de queda dele, ele bateria, levantaria um pouco desse lodo, ele afundaria um pouco e dificultaria mais ainda o reconhecimento. Inclusive, se alguém chegasse bem assim, perto dele, tá? O reconhecimento visual. Tá? Nós estamos falando assim de 30, 40, 50 metros assim à frente, tá? Com luz específica para a região, já seria um outro problema. Outra situação. Então já sabemos que o reconhecimento visual foi muito, muito difícil. Esses destroços foram reconhecidos por rovers, né, aqueles, né, subaquáticos, tal, conseguem ir lá, tal. Só que trabalho de formiguinha, né, vasculhando o fundo, descendo, indo para um lado e para o outro, em uma área muito grande. Tá? Então ainda tem isso. Outra dificuldade, correntes oceânicas. As correntes oceânicas têm uma dificuldade um pouco maior com isso, tá? Onde que são ali naquela região, na parte mais profunda, tem correntes oceânicas que variam de profundidade, que te jogam para o lado e jogam para o outro, e é sempre uma dificuldade a mais também. Temperatura. A temperatura, ela também seria um fator de dificuldade, porque aumentaria, no caso, a densidade da água, deslocamento, tal, e seria um grande problema também para encontrar esse esse troço perdido, esse submarino, tá? Agora, vamos aqui, né, passar só para vocês terem uma ideia, né? É, isso aqui seria Empire State, tá? Que daria 200 metros. Titanic, 3.800. 200 metros a partir daí, né? Praticamente não se enxerga mais nada, tá? 4.000 metros era a zona onde o negócio, né, foi encontrado, daria até segurar, e ele foi lá para a zona abissal, tá? E, e é algo muito, muito, muito difícil. O oceano, tá? Ele possui bastante condições adversas no fundo, tá? Onde que a profundidade ela demonstra um pouco, ela demoraria também um pouco para trazê-la à superfície, colocar oxigênio, tal, até porque se a descompressão for muito rápida assim, nessa tipo de profundidade, o tempo que levou, poderia ter rupturas e danos na própria estrutura. Então, por exemplo, a temperatura que literalmente eles estariam congelando se ficassem debaixo muito tempo debaixo, ao redor da água, né, desse submarino. E ela pode estar, vamos dizer assim, a própria água ao redor pode provocar um congelamento, tá? Por causa da agitação das moléculas e tal. Ou ter uma temperatura abaixo do congelamento, tá? E, e o que acontece? Que quando eles expiram, a própria respiração ela se condensa. Então pode ter gelo dentro de parte do submarino se eles ficassem vivos até lá. Então imagina que conservar o calor do corpo ficaria algo bem difícil. Sem, sem comida,
sem bebida, tendo que ter o calor do corpo, e quando você aumenta o estresse, a sua respiração, né, fica aumentada, o seu batimento cardíaco vai tentar elevar para poder gerar mais energia, você vai tentar respirar, e aí você vai exalar, consumir mais oxigênio e exalar mais dióxido de carbono. Pois é, né? Então o oxigênio e o dióxido de carbono, eles também, e o congelamento interno e até pela alguma pode ter até algumas partes externas, né, quando você perturba a água de uma diferença de pressão, uma agitação de moléculas, ela pode congelar. Então, isso aí poderia até ter mesmo ter reduzido o tempo que eles precisariam, né, se não tivesse sido essa situação. Uma outra situação é que comunicação. Como é que esse negócio não tinha um GPS? Como é que não foi, visto, né, por radar, tal? Por que que não foi? Profundidade. A essa profundidade nenhum GPS funciona, tá? Essa profundidade nenhum GPS funciona. E acontece que simplesmente nessa situação o próprio submarino, tá? Ele não aguentaria. Não aguentaria. Fazer o quê? Só um instante, pessoal, que o celular aqui tá tocando. Pronto. Eu vou tentar parar ele aqui, que é difícil, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Bom, parou. Agora, simplesmente, né? Nessa situação geral, tá? Ainda tem mais uma situação nisso daí. Que o barulho que as pessoas fizeram lá dentro, tá? Que pelo menos falaram que estão encontrando barulho. Imagina as pessoas perdendo o controle, batendo, né? Fica muito difícil também nessa profundidade diferenciar se é um animal marinho, tá? Ou não. A única chance que, no meu ver, que eles poderiam ter, tá? Era ter um sistema de segurança a cabo, tá? Fosse possível segurar, ou pelo menos direcionar alguma coisa, um cabo de segurança. Não sei se tinha ou se rompeu. E também um sistema de, vamos dizer assim, olha, nós temos aqui uma situação onde teve um problema. Então nós vamos ter uma frequência de rádio de sonar do submarino que ele pudesse emitir sons que chegasse até uma certa profundidade para que alguém soubesse direcionar onde é que fosse. E esse som fosse totalmente diferente, tá, das questões naturais, como por exemplo animais. Tá? Teria, teria que ter alguma coisa relacionada a isso para achar. Então, realmente muito difícil. Esse é apenas alguns aspectos, tá? E ontem eu falei, né, dessa aqui, ó, da supernova 2023 IXF, onde que simplesmente as pessoas falaram assim: pô, como é que você vai achar uma supernova em 23 milhões de anos-luz, 27 milhões de anos-luz, e não consegue achar um submarino aqui a 4 mil metros de profundidade? Simples, gafanhoto. Aqui nós vemos a luz dela. Aqui, ó, não tinha luz e teve luz. Não tinha luz e teve luz. O espaço, né, é vazio. A pressão insignificante. Agora, o oceano tem uma zona eufótica, sem luz. E só para ter mais uma questão que poucas pessoas sabem, né? Com essa notícia aqui que foi confirmada. Uma outra questão é que nós não conhecemos quase nada do oceano profundo. A zona afótica, que é a partir de 200 metros, tá? Onde que simplesmente que essa zona onde eles estão, essas zonas abissais, tá? Essas zonas bem baixas, nós pouco
conhecemos do nosso oceano. Então, é isso aí. Tá? Só para vocês terem. Quando nós estamos falando de a partir de 3 mil metros de profundidade, tá? A parte conhecida é apenas 3% das espécies. Tá? As espécies conhecidas, justamente boa parte, né? E quando você joga um sonar, por exemplo, tá? Você chegou um submarino e jogou um sonar para mapear o fundo oceânico para achar esse submarino, ele não, dificilmente seria, por ser muito pequeno, tá? Não sei se teria resolução suficiente para diferenciar de uma rocha. Né? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Notícia triste, mas tentei aqui dar uma visão um pouco científica do porquê que era tão difícil encontrar isso daí. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima.